Direito de propriedade intelectual, industrial e de direitos autorais. As provas costumam trocar esses dois, que é uma beleza, viu? Fazer uma confusão danada aqui. Vamos lá, a gente está falando... Oi? É porque o começo eu vou na ordem, mas quando ele, por exemplo, aqui, ele está falando especialmente desses dois, aí eu junto, eu vou e volto, a gente fala de todos. Direito de propriedade intelectual, né, direito autoral, e direito de propriedade industrial. São coisas diferentes. Vamos ver com calma. Aos autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. São aqueles direitos autorais, enquanto a pessoa está viva, ela tem o direito de publicar suas obras, não é isso? Depois que ela venha a morrer, esses direitos autorais ainda se postergam para os seus herdeiros. São transmissíveis aos herdeiros. Agora, cuidado. A lei vai determinar um período. Já existe. Não, depende do que for, cada coisa. Se for uma obra literária, se for uma obra televisiva, filme, existe. Tem que pegar a lei. Para ser sincero, não abri, não. Mas eu sei que é dessa forma. Existe um prazo, não é eterno. Então, você não pode... As obras de Jorge Amado, você não pode ter daqui a 300 anos um direito autoral sobre ela. Não vai existir, tá? Enquanto a pessoa é viva, recai em domínio público. Enquanto a pessoa é viva, ela tem o direito de explorar o tempo que ela quiser. Quando ela morre, se transmite aos herdeiros. Não cai não isso. Para de você não vai cair nem pensar num negócio desse. Se tiver curiosidade, é só você pegar lá a lei que fala de direito de propriedade intelectual. É domínio público, exatamente. É um bom exemplo. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é inventos industriais, tá? Porque aqui a gente está falando de direito autoral e propriedade intelectual. Aqui a gente está falando de produção industrial de uma determinada coisa. Na época que eu estava na escola, interessante que eu me lembro disso. Tinha uma colega de sala que a mãe, de sala não, de colégio, que a mãe criou aquele limpador de língua que chama Kolbe. Vocês conhecem? Pronto. Aquilo ali foi uma criação, ela deve ter patenteado, muito provavelmente. Só que ela não pode explorar aquilo ali unicamente ela, o tempo todo. Assim como os medicamentos que são inventados por determinadas indústrias farmacêuticas, as patentes, não podem ser exercidas eternamente. Por que não pode, gente? Em nome do interesse público. Você já pensou como seria caro uma indústria criar um remédio que, por exemplo, curasse um determinado câncer? Por mais que você... o que ela ia fazer? Ia tornar um remédio caro, uma única pessoa criando e produzindo aquilo ali. Então, você tem que pensar que existem outros interesses e que, depois de um tempo, tem que abrir para que todo mundo possa ter essa produção. Tá certo? É o que chama. A lei assegurará aos atores inventos industriais o privilégio temporário. Então, não confundam esses dois incisos. Quando estiver falando de invento industrial, o privilégio é temporário. Quando a gente estiver falando de direitos autorais, o privilégio é até a pessoa morrer eterna. Depois que a pessoa morre, tem um tempo para os herdeiros. Tá? Só não façam essa confusão. Diga. Não, da mesma forma, é determinado, tem que ver como é que está a lei. Na verdade, eu não peguei ela e não acho que seja nem de longe necessário para vocês. Basta que vocês saibam que é a lei que vai determinar, é uma lei que vai determinar o período. Eu acredito que dependa muito da necessidade pública, tá? É isso que vai determinar o período para quebra de patente, tá? Se quiser, se tiver curiosidade, a gente pega, dá uma olhada no final da aula. Medicamentos, provavelmente ela deve ser especificada por itens, tá? A gente pode pegar e ver por curiosidade, mas não... É o quê? Desculpe. Sim. Sim. Ah, tá. Se quebra a patente. Entendi. Por uma utilidade, uma necessidade pública, você pode promover a quebra de patente anteriormente a esse prazo. Não, aí não, com certeza.
Com certeza, o interesse público é muito grande. Ok, gente, esses dois. Vamos lá para as consequências. A propriedade intelectual de direito autoral é permanente para o autor e temporária para os sucessores. Já a propriedade industrial, ela é sempre temporária. Tá? Então, não confundam direitos autorais com propriedade industrial. Tá? Foi? Tranquilo? Direito de reunião em locais abertos ao público. Olha que interessante. A gente veio ontem, né, de uma manifestação que nada mais é do que o exercício de reunião, de direito da reunião, né, aberto ao público. Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Algumas observações muito importantes, porque esse é um inciso importante. Vamos lá. Primeira consequência desse inciso. As reuniões precisam ser pacíficas. Tá? No Brasil, a gente não é permitido reuniões paramilitares, de militares, não é permitido, tá? Com esse fim, com finalidade militar. Não é que a polícia não possa fazer passeata, não tem nada a ver, tá? Eu estou falando de organizações paramilitares, não é possível. Segundo, sem armas, sempre. Não é possível que você vá numa manifestação, numa reunião pública dessa, portando arma. Nem se você for um policial. Desde que esse policial esteja expressando seu direito, a manifestação do seu direito de greve, ele deve estar sem armas. Tá? Por quê? Porque aqui que está falando. Outra coisa, gente, é necessário aviso prévio. Todas as questões de banca, quando querem pegar o aluno nisso aqui, vão falar autorização prévia. É um macete para vocês. Esqueçam, não é pedido de autorização, é uma comunicação. Para que eu vou comunicar apenas? Para organizar o trânsito, o policiamento. Vocês já pensaram uma reunião, é uma reunião, né? Uma passeata como a de ontem, você não informar que vai ter, você não dá ampla divulgação. Já pensou o trânsito, como é que ia ficar? A violência que poderia acontecer, a quantidade de roubo e assalto que poderia ter se não tivesse a polícia ali. Então, gente, é um simples aviso. Então, é diferente de uma autorização. Sempre que as provas cobram essa questão e querem enrolar vocês, elas vão escrever autorização. O direito que ela tem de se reunir pacificamente. Perfeito. O aviso, portanto, prévio serve para organizar trânsito, posicionamento e não frustrar uma outra reunião. Duas reuniões não podem ser convocadas para o mesmo lugar. Tá? Exemplo disso, que você não poderia ter uma convocação de um partido. Tudo bem que as manifestações não são partidárias, mas você tem uma manifestação contrária às que ocorreram ontem no mesmo lugar. Isso aí até o quê? Uma guerra civil, né? Mas não teve. E não é para ter, gente. Não é para ter. É para ambos exercerem o seu direito integralmente. Integralmente. Independente de partido, independente de classe, independente do que esteja sendo defendido. Precisa ser integralmente garantido. Se fosse convocado para o mesmo lugar, você ia ter, repito, uma guerra civil, né? Não precisa ser autorizado. Não. Então, quem quiser fazer... Desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo local. No meio da paralela, pode. É só você avisar. Você tem que avisar porque tem que estar lá 7, tem que estar a polícia, senão o nego vai querer atropelar, né? No meio da paralela. Normalmente você encaminha ofícios aos órgãos de trânsito, à polícia, tá? É tudo bem encaminhado. Muitas vezes você tem divulgação nas redes sociais, divulgação na internet, na televisão. Ok? É fácil esse inciso? Mas se liguem nisso aqui só, viu? Essa daqui. Direito de herança e estatutos sucessórios. Estão vendo como esse inciso é enorme? Eu ainda estou no inciso 5º da Constituição. Acreditem. É garantido o direito de herança, tá? Assim como a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúbito. O que é isso, gente? O direito brasileiro, ele abre mão, muitas vezes, de aplicar o seu direito, quando está falando de estatuto sucessório,
é para aplicar o direito de uma outra nação. Por quê? Porque é mais favorável à criança, à esposa da pessoa que veio a falecer, do estrangeiro que veio a falecer e residia no Brasil. Então, você tem que analisar o seguinte: qual lei é mais benéfica? É a lei daqui ou é a lei de lá? Qual for mais benéfica, você aplica. É um inciso tranquilo, é só você ler assim em seguida que você grava. Sucessão de bens estrangeiros vai se reger pelas leis brasileiras, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal. A lei pessoal é a lei da cidade que a pessoa nasceu, do país que a pessoa nasceu, tá bom? Beleza? Direito de formação dos órgãos públicos, eu já falei, né? Veio repetido aqui. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seus interesses, particular ou coletivo, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Joia? A gente já falou dele um pouquinho atrás. Direito de petição e obtenção de certidões. Gente, a todos são assegurados, independente de pagamento de taxas, o quê? Petição junto aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, bem como obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Vamos ver o que a gente tem de consequência importante aqui desses dois incisos. Esse direito pode ser exercido independente de taxa ou de advogado. Qual direito? O direito de petição aos órgãos públicos. Agora, vocês têm que entender que o direito de petição ele é diferente da capacidade postulatória. O que é isso? O seu direito de petição é você, como cidadão, procurar um órgão público e falar que o seu direito, que não está sendo cumprido, que não está sendo respeitado. Pronto, você, cidadão, pode fazer isso. Diferente de você, cidadão, bater as portas do judiciário e entregar uma petição ao juiz. Você não pode. Por que não pode? Porque só quem pode protocolar no judiciário petições são os advogados. Porque os advogados, somente os advogados é que falam com os juízes. Tirando os membros do Ministério Público, não se fala. Mas eu quero dizer, em defesa de direitos de cidadão, o cidadão não pode ir lá, bater no judiciário e entregar uma petição feita por ele mesmo. Por quê? Porque ele não tem o que chama de capacidade postulatória. Repito, é diferente de você ir no órgão público e fazer uma petiçãozinha simples e besta à mão, pedindo que seja reconhecido alguma coisa que está ali provado que é. Isso é uma outra situação. Eu estou falando de um órgão administrativo, eu não estou falando da justiça, eu não estou falando de juiz, eu não estou falando nada disso. Então, petição aqui é direito de petição dentro dos órgãos públicos, não é do judiciário, ok? Não confundam. O prazo para que a administração emita certidões, em regra, é de 15 dias, tá bom? Em regra. Por que em regra? Porque não há essa obrigação de serem nesses 15 dias exatamente. É uma regra apenas. Outra coisa também é sobre o remédio constitucional. Isso aqui tem muita pegadinha. Por quê? Porque vocês vão ver que quando você busca alguma informação do órgão público, você entra com habeas data muitas vezes, mas a certidão quando você tem negada uma certidão, você tem que entrar com um mandado de segurança. Esse é o remédio constitucional correto. As bancas adoram falar que é habeas datas. Então, quando a sua certidão não é emitida, por exemplo, numa Receita Federal da vida, uma certidão positiva com efeito negativo, uma certidão negativa, você pode entrar no judiciário através de um mandado de segurança por um advogado e requisitar que a sua certidão seja emitida, porque você tem direito a ela. Portanto, grave em mandado de segurança, tá? Outra também súmula importante aqui, essa súmula vinculante do STF, é a vedação ao depósito prévio em processo administrativo. O que quer dizer? Lembra que eu disse a vocês que qualquer cidadão pode, em um órgão público, peticionar? Pronto. Se eu estou dizendo que para se peticionar na administração pública, eu preciso fazer um depósito prévio que garanta o que eu estou pedindo. Exemplo, uma discussão sobre IPTU, tá? No âmbito administrativo, é possível? É possível, sim, existe. A partir do momento que a administração pede que eu faça uma caução, um depósito sobre o valor que eu estou questionando ali,
Isso é inconstitucional. Por quê? Porque fere o meu direito de peticionar na administração pública. Agora, na via judicial, existem sim ações que você precisa fazer, prestar garantia. Mas eu estou falando do âmbito judicial, eu não estou falando do âmbito administrativo. Então, é a vedação de depósito em processo administrativo, ok? É uma súmula muito importante do STF aqui. Tá? Joia? Ainda estou no 13. Direito de associação. Vamos lá, essa aula eu falei para vocês, é enorme, é cheia de detalhe. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Gente, o que é que eu quero dizer aqui com esse caráter paramilitar? Eu não posso criar uma associação para fazer treinamento bélico. Não é permitido no Brasil, tá? Eu não posso criar com essa estrutura ou que haja uma hierarquização dentro dos membros. Por quê, gente? Porque isso nada menos é do que uma preparação para um possível golpe, para uma investida militar. Não é permitido no Brasil esse tipo de associação, é inconstitucional. A criação de associação e, na forma da lei de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos ler. A criação de associação, ela não precisa de lei. O que precisa de lei, vocês entenderam aqui? São as cooperativas. Então, a criação de associação e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Eu não preciso pedir uma autorização para criar uma associação cooperativa. E é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Tá bom, gente? Tranquilo aqui, só a leitura. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Que primeiro caso? Vamos com calma, eu sei que está todo mundo cansado, mas vamos concentrar. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, finalizadas. De que forma é que eu posso extinguir compulsoriamente uma associação? Somente quando tiver trânsito em julgado de uma decisão judicial. Você sabe o que é trânsito em julgado de uma decisão judicial? Não cabe mais recurso, tá? Então, a gente tem aqui a primeira esfera, você vai para um tribunal, depois você vai para o STJ, depois você vai para o STF e depois só Jesus Cristo, tá? Não vai mais para lugar nenhum. Então, quando chegar lá no STF ou ainda embaixo, quando não haja mais possibilidade de recurso, você transitou em julgado uma decisão. Portanto, para se tratar da dissolução de associação, dissolução compulsória, somente com trânsito julgado. No entanto, gente, a associação pode ter suas atividades suspensas. Para tanto, não precisa de trânsito. Basta uma decisão judicial simples. A decisão judicial cabe recurso, ok? A associação não precisa do judiciário para ser criada, mas precisa para ser dissolvida, sim. É um pouco, faz sentido, né? Se pensar. Não. Se você não precisa do judiciário para ser criado, por que precisa dele para descriar? Não, é porque está dizendo que não é de qualquer jeito que você vai dissolver uma. Entenda, compulsoriamente. Você está esquecendo esse detalhe. A dissolução compulsória, ou seja, obrigatória. Vem cá, você é obrigado a dissolver sua associação? Não. Se você não quiser. Não é que para você dissolver, você vai ter que pedir autorização, não. Não é isso. Não confunda. Você pode acabar a qualquer tempo a associação. Agora, para que acabem por você compulsoriamente, é que precisa de uma decisão. Por isso que eu falei, faz sentido. Porque se você não precisa de lei para criar, você não precisa do judiciário para criar, você também não precisa do judiciário para encerrar. Agora, se for de maneira obrigatória, aí você vai ter que dizer, peraí, por que eu vou dissolver? Entendeu? Compulsoriamente é a palavra aqui, importante. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, ok? Liberdade de associação.
As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Desde que, gente, essa autorização ela seja dada de alguma forma. Ela pode ser dada em assembleia, com simples votação. Levanta o braço, pronto. Passei por uma questão, não vou lembrar direitinho, vou tentar colocar ela aqui, que era assim, partido político com representação do Brasil inteiro, No Congresso. quer dizer, tudo certinho. Se ele, eu não lembro se era assim, se ele tinha capacidade para representar só quem é dele, ou se o pedido dele valia para a população brasileira toda. Depende do pedido, né? Mas e aí? Como é que é? Depende, porque se você estiver falando de um direito constitucionalmente que não esteja sendo cumprido, Associado ao não. Se for uma associação, não, entenda, se for um direito constitucional é para todo mundo válido. Normalmente o partido vai entrar, ou alguma associação dessa, pelos interesses dos seus associados. ou vale só para eles, ou se for uma Depende, é isso que eu estou lhe falando. Depende do que for. Você pode estar falando de uma ação, você pode estar falando de uma ação de inconstitucionalidade. Uma ação de inconstitucionalidade, ela tem efeito para todo mundo, não só para quem entrou, muitas vezes, porque você está falando de constitucionalidade. Isso é uma coisa a mais. Porque a questão me perguntou isso não. A questão eu só queria saber se eu sabia disso, que se ele fosse só local, se o partido fosse só em Minas, só na Bahia, ou o órgão lá, Sim. o que eu queria saber é isso, que tinha que ser uma coisa com representatividade nacional. Era só isso que a questão queria me dizer. Tá, deixa eu tentar ver se pode ser uma situação. Eu é que queria saber mais se uma representação coletiva daqueles que são dele, se o que ele ganhar vale só para eles ou se vale para a população toda. Olha, eu vou lhe dar, vamos lá, eu vou lhe dar um exemplo que pode lhe ajudar. Se eu tenho um sindicato a nível nacional que defenda uma determinada categoria de um órgão público ou do executivo ou do que for. Dentro da nacional existe uma orientação nacional que é unificada no país todo. No entanto, existem as DSs, que são as delegacias sindicais, por exemplo. Tá? Então, essas DSs, que são locais, tem a DS e tem uma representação nacional, que é uma DEM, tá? Que é uma delegacia nacional. Essa delegacia nacional ouve as suas bases, ouve a movimentação da base e normalmente elabora ações juntas para a categoria inteira. Poderia uma delegacia local, uma DS local, estar promovendo algum tipo de ação que não beneficiasse todos? É isso que você está falando? Não, o que eu estava querendo dizer é se. Mas até tentei entender o que você está falando no seu caso. Vamos supor uma categoria, né? Como você falou, me levou a cabeça para o outro lado. Sim. Uma categoria que consegue trabalhar só 6 horas, por exemplo. Ela conseguiu só para ela. Ah, tá. Mas porque, olha só, é dentro do mesmo cargo, nacionalmente, é isso que eu não estou conseguindo entender. Porque, assim, se você estiver falando de um direito que foi garantido aos taxistas, por exemplo, é para eles. Foi uma briga deles, uma batalha deles, é garantido a eles. Se vai ser estendido ou não a outras categorias, vai depender do que eles pedirem. Esse negócio de vinculante, né? Ele for para EPA e alega que foi dado nesse caso, aí pede para ser também. Não tem O vinculante não, não é esse termo. Normalmente vinculante é mais em decisões. Você pode pedir uma interpretação semelhante, né, à situação, tá? Mas normalmente se consegue para um determinado grupo. Vou voltar mais específico. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, né? Mas aí eu não autorizei, mas eu faço parte dessa associação. Aí vale, porque você tinha direito à volta e você não foi para a Assembleia porque você não quis. Entendeu? Apresentando lá, mesmo que eu não. Aí se a maioria decidir que uma ação deve ser tomada, é a mesma coisa de uma reunião de condomínio, né? Quando a gente tem uma reunião de condomínio em que o povo reclama, mete o pau, você tem 30 unidades, descem 15 unidades. Aí você vai votar, os outros têm que acatar. É a mesma interpretação aqui, tá bom? Nas associações, as assembleias são convocadas e aí precisa ser respeitado o período de convocação para que a pessoa tenha um tempo hábil para se organizar, para ir. Se ela foi legalmente, toda certinha, convocada e o número de participantes não era de 100%, não tem problema. Os que estão ali vão delimitar e votar pela categoria toda.
tá? É assim que acontece, viu? Princípio do juiz natural, ou do juízo natural também, né? Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Gente, Gente, todos devem saber quem é a sua autoridade julgadora, quem é o foro competente, antes mesmo de entrar com a ação no judiciário. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque não cabe tribunal de exceção, tá? Não cabe criar tribunal para julgar um caso anterior. Por quê, gente? Porque a lei precisa ser criada antes das coisas acontecerem. Então, como é que vai acontecer uma situação e só depois eu vou criar um tribunal para julgar uma situação específica? Vocês entendem que não haveria uma constitucionalidade nisso? Vou dar um exemplo para vocês. O Tribunal de Tóquio e o Tribunal de Nuremberg, já ouviram falar? Tribunal de Nuremberg, pós-Segunda Guerra Mundial. Gente, esse tribunal foi um tribunal de exceção, criado no pós-guerra para julgar os vencidos da guerra, que eram os alemães. Obrigada. A gente tem que saber a história, viu, aqui, que eram os alemães. Então, o Tribunal de Nuremberg foi duramente criticado. Por quê? Porque foi um tribunal de exceção. Não foi julgado por uma corte já existente, não. Se criou o tribunal para julgar isso. E resultado, condenação à morte em massa. Só acho que 2 pessoas não foram condenadas à morte. Que eu me recordo que eu já li sobre isso. Então, os tribunais de exceções no nosso país não existem. Portanto, se fulano cometeu um crime e agora quer ser julgado por uma autoridade, é impossível. A Constituição já diz quem é a autoridade que vai julgar cada tipo de crime, ok? Se é a Justiça Federal, se é a Justiça Estadual, tá bom? Então, isso é pacífico. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou direito de ação, princípio do livre acesso ao judiciário. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Gente, não se admite no Brasil, nem sei qual que é o bebê, acho que é isso. O quê? Defender o negócio, independente de eu entrar na justiça ou não, o Ministério Público, se é uma coisa que Defender o negócio? Mais ou menos. se o negócio é do bem de todos, o Ministério Público tem a ação de defender. Não é por isso, não. O que você está falando é porque o Ministério Público ele tem uma função de proteger o bem comum, né? E as instituições democráticas, isso é verdade. Mas não é esse caso aqui, não. Olha só. O nosso sistema de jurisdição é o sistema inglês de jurisdição. Tá? O outro sistema de jurisdição é o sistema francês. Vou explicar a diferença de um e de outro. Pode cair dificilmente, tá? Acho muito difícil. Não se admite no nosso sistema constitucional a chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado. Precisa saber esses nomes? Precisa, porque a prova cobra esse nome aqui. O que quer dizer? Gente, apenas no nosso ordenamento jurídico, quem diz a decisão final é a esfera administrativa ou o Poder Judiciário? Decisão final. Portanto, vou fazer uma pergunta. Se eu entrar na esfera administrativa sobre um determinado assunto e eu vier a perder na esfera administrativa, me impede de entrar na esfera judicial? Não. Inclusive, eu posso entrar ao mesmo tempo. Você assistiu minha aula, eu já falei sobre isso lá atrás, né? Então, inclusive, ao mesmo tempo. Nada impede. Por quê? Porque as portas do Poder Judiciário estão sempre abertas. Isso é o que chama de o sistema inglês de jurisdição. Ou seja, não há condicionamento a entrar no judiciário a uma anterior ação administrativa, a um anterior processo administrativo, não chama ação, ao anterior processo administrativo. Não se admite no sistema constitucional pátria chamada jurisdição condicionada, ou seja, condicionar a ação judicial a um anterior processo administrativo. Não é possível. Tá? O sistema francês, que é um sistema diferente, significa dizer que a esfera administrativa também faz coisa julgada. Também resolvem com definitividade. Não é o caso do nosso sistema jurídico. Tá? No nosso sistema jurídico, uma vez que a administração decide de uma forma, não impede que o judiciário decida de outra forma completamente diferente. Ok? Agora, existem exceções. Como no direito tem exceções, né? Tem.
existem exceções a esse sistema de jurisdição, que é o quê? Vocês já ouviram falar na justiça desportiva? Então, a justiça desportiva, ela precisa ser primeiro definida e decidida administrativamente. Depois que você tentou a via administrativa, é que você pode entrar no judiciário. Você tem que esperar uma decisão administrativa para ir lá no judiciário, tá? É uma exceção. Assim como, gente, habeas datas também, que é um remédio constitucional. Para você impetrar habeas datas, é importante que primeiro você solicite na administração pública a prestação de informação, de um dado, tendo a negativa é a prova que você precisa para entrar no judiciário. Tá? Por quê? Porque também é uma exceção que é necessário, primeiro, é necessário você ter um julgamento na esfera administrativa. Tá? E uma outra também é o descumprimento de súmula vinculante. A súmula vinculante, eu não falei para você, são jurisprudências editadas pelo Supremo Tribunal Federal que, olha só, gente, o STF ele pode produzir decisões dentro de um único processo entre as partes, ou ele pode produzir efeitos para toda a sociedade. As decisões podem ser vinculativas a outros tantos processos que sejam parecidos com aquilo ali. Então, quando eu tenho que uma decisão do STF vai vincular toda e qualquer reclamação naquele sentido do que eu estou decidindo hoje, a gente vai chamar que o STF sumulou aquela questão. Sumulou é que é um entendimento vinculante. É uma súmula vinculante. No entanto, se aquela decisão for somente o efeito entre as partes que estão litigando, as partes que estão discutindo judicialmente, aí não se fala de vinculação, tá bom? Então, para que eu reclame de um descumprimento, se a súmula é vinculante, ela vincula todos os órgãos da administração pública, correto? Se ela vincula todos os órgãos precisam cumprir? Sim. E se não cumprir, aí eu tenho que administrativamente entrar através de uma reclamação constitucional para depois, se continuar sendo descumprida, eu venho entrar no judiciário. Então, são essas 3 exceções, tá? Ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é justiça desportiva, habeas datas e reclamação de descumprimento de súmula vinculante. Deu para entender? Primeiro senta administrativamente para depois entrar judicialmente. Isso, mas não é a regra do nosso ordenamento jurídico. Falando das exceções. Só. Tá bom? Espera a decisão administrativa. Com a decisão administrativa, você junta também como prova lá no seu processo judicial. Dúvidas? Não? Eu tenho que parar para corrigir, viu, gente? Acho melhor a gente parar hoje por aqui, porque eu ainda vou corrigir a questão de vocês. Realmente, eu sempre me programo, mas essa aula é uma aula que gera muita curiosidade da parte de vocês, é natural, porque é o que eu falo, essa aula é a vida da gente, é o que acontece na nossa vida, é o que a gente vê acontecendo, e o direito nada menos é do que isso. Eu também não posso deixar de ouvir as perguntas de vocês, mas como a aula que vem é uma aula mais tranquila, eu vou conseguir dar os 15 slides, acredito que eu tenha mais uns 10, talvez, a gente dá uma corridinha na próxima aula, tá bom? Esses últimos incisos aqui que a gente vai tratar, ele vai começar a falar um pouco mais sobre direito penal. Então, eu tenho a impressão, eles são bem menos cobrados. Os mais importantes a gente realmente já deu até aqui. Os outros também são, a gente vai falar, mas eu considero esses daqui realmente bem significativos para a prova de vocês. Então, a gente continua na próxima aula a falar deles. Vamos, gente, corrigir? Eu vou pedir que sempre um de vocês leiam, porque eu já estou com a voz aqui cansada, tá bom? Então, vocês leem alto a questão e a gente fala o gabarito. Aliás, eu vou pedir que leia a Luzia, tá? Tá com ela aí? Me ajuda. Mas você fez ela? Fiz. Então é muito importante que você corrija, né? Porque eu escrevi no caderno. No que se refere aos direitos fundamentais, julgue o próximo item. O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. E aí, gente,
Perfeito, tá? Resposta correta. Primeira questão, letra C. Segunda, acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos resguardados pela Constituição Federal de 1988, julgue o item subsequente. No Brasil, é vedada a pena de morte em quaisquer situações. Errado. Por quê, gente? A segunda questão errada. Em caso de guerra declarada, é possível, sim, a decretação. Questão 3. Com relação aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue. Na Constituição Federal, a classificação dos direitos e garantias fundamentais restringe-se a 3 categorias: os direitos individuais e coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos. E aí, gente? O que é que vocês acham? Falso? Faltou os direitos sociais. Então, a questão 3 está errada, porque ele está faltando aqui também direitos sociais. Certinho? 4. Você pode ler? Com relação aos direitos humanos previstos na Constituição Federal de 88, julgo o item que se segue. A Constituição Federal traz uma enumeração taxativa dos direitos fundamentais. E aí, gente? Falso, porque a lista ela é apenas exaustiva, ela não é exaustiva, ela é apenas exemplificativa, tá bom? Portanto, 4, letra E. Questão 5. Os direitos fundamentais arrolados pela Constituição Federal balizam o trabalho do servidor público, considerando as disposições constitucionais esculpidas nos artigos que vão do artigo 5º ao 15º, julgue os itens subsecutivos. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E aí, gente? Pois é. Quando a gente lê, eu também vi isso. Eu posso até rever o gabarito, mas o gabarito que eu tenho aqui é que está certo. Mas não é o trabalho do servidor público. Pois é, mas entenda, independente, o que pode ser que a CERT tenha interpretado é o seguinte: por mais que exista essa questão do serviço público, de ser apenas o que está previsto em lei, existe ainda assim a esfera do próprio servidor também, de fazer pessoal, no caso. É o que eu estou chutando que a CERT pode ter pensado, porque ao ler, primeiramente, eu daria errada também. Mas, infelizmente, eu tenho como gabarito que está certa essa questão. Porque ele fala do servidor público e depois ele fala da pessoa. Pois é, vamos ler com calma. Os direitos fundamentais arrolados pela Constituição Federal balizam o trabalho do servidor público, considerando as disposições constitucionais esculpidas no artigo que vão do 5º ao 15º, julgue os itens subsecutivos. E o que é que acontece, gente? O princípio da legalidade, aqui está falando, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade fala isso. Apenas é uma interpretação que a gente dá aos agentes públicos. Tá? Então, aos servidores e agentes públicos, eles somente podem agir quando a lei autoriza. Mas o princípio da legalidade, que está no artigo 5º, é esse aqui. Então, ela está dizendo assim, a lei só... Como? Desculpa. O servidor só a lei obriga e a pessoa só a lei não Sim, proíbe. sim, além disso também. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse caso, vocês percebem que serviriam para os dois casos. Obriga o servidor público. E também as pessoas só podem deixar de fazer o servidor se a lei autorizar. E a pessoa não, a pessoa pode fazer tudo contanto que a lei não proíba. Então, nessa questão aqui, lendo com calma, a gente marcaria certo, sim. De cara você vai se atrapalhar, vai pensar, meu Deus, mas o servidor e tal. Mas é correto o gabarito, tá? O gabarito da CESP foi correto. Não, você tem que responder isso aí pensando como servidor público mesmo, porque aí eu sei uma administração pública, só pode ser assim. Porque se ele estiver que falando ele do botou servidor, pessoa na- ele só pode falar em obrigar. Na pergunta. Porque o servidor só é obrigado a responder a algum superior hierárquico, por exemplo, desde que aquela ordem do superior seja legal. Se não for uma ordem prevista na lei, ele não está nem obrigado a cumprir. Tá?
Então, realmente, o princípio da legalidade é estrito lá para a administração pública. Tá, mas nesse caso ele está falando, é por isso que gera essa dúvida. Mas ele teria que estar repetindo, o servidor público aí embaixo também. Ele não repete, porque, na verdade, o artigo 5º não fala do servidor. O artigo 5º fala da legalidade ampla, entendeu? Então, esse viés do servidor é um viés interpretativo. É o que serve para o servidor e o que serviria para o indivíduo dentro da legalidade. Mas a legalidade é uma só, dentro do artigo 5º, tá? Questão 6. Embora os direitos e garantias fundamentais se destinem essencialmente às pessoas físicas, alguns deles podem ser estendidos às pessoas jurídicas. Tranquilo, gente. Questão correta, né? Porque a gente já viu aqui, claro que nem todos os direitos se aplicam, nem todos os direitos do artigo 5º aqui vão se aplicar às PJs também. Mas no que couber, é possível sim essa aplicação, ok? Inclui-se nos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil a inviolabilidade do direito à igualdade, à aposentadoria, à nacionalidade e o plebiscito. E aí, gente? Eu botei falso. Essa é uma questão meio polêmica da SESP, mas a questão é correta. Por que eu digo polêmica? Porque ele fala em inviolabilidade, aí ele usa essa palavrinha aí que eu achei que no meio do caminho pode complicar. Mas você tem que ler e interpretar da seguinte forma. Inclui-se nos direitos e garantias fundamentais. Gente, isso aqui está dentro dos direitos? Sim, está dentro. A gente vai estudar o direito à igualdade, à aposentadoria, nacionalidade, plebiscito. Tudo isso aqui está dentro desse conceito de direitos e garantias fundamentais da República Federativa. Tá bom? O que poderia gerar dúvida era essa inviolabilidade, mas é só para reforçar que é inviolável o direito à igualdade. Tá? Então, não vejo muito problema nela, não. Acho que é Marcos, né? Considere a seguinte situação hipotética. Pablo, argentino e residente na Argentina. Solteiro, de 18 anos de idade, de passagem pelo Brasil, com destino aos Estados Unidos da América, foi interceptado em operação da Polícia Rodoviária Federal. Nessa situação hipotética, não obstante, Pablo não seja residente no Brasil, todos os direitos individuais fundamentais elencados no caput do artigo 5º da Constituição Federal devem ser respeitados durante a referida operação policial. Certo. E aí, gente? Certo, a gente viu isso, né? Questão certa. Outra coisa que muitos desavisados que às vezes não pegam direito constitucional para estudar, vai ler o seguinte: a CESP adora botar pegadinha. Todos os direitos, esse todos aqui, é uma coisa que a gente sempre fala. Vamos tomar cuidado em direito com os absolutismos, né? Todo, nenhum, não há exceção. Pois é, e a CESP usa demais. Mas nesse caso aqui, vocês já viram isso, que a doutrina entende que todos são extensíveis. Pois é. Aí você viu o seguinte. Isso, não tem nem dúvida, até para mim. Pois é, o contrário. Por isso que eu falei que quem não estuda assim um pouquinho de direito constitucional e vê que esses direitos, na verdade, são extensíveis também aos estrangeiros, ainda que não residam no país, você tem uma certa dúvida, porque você vê uma questão absoluta como essa, todos. E a CESP é campeã, né? Pois é, então gera uma dúvida muito grande em responder essa questão. Pode gerar, você não. Estou esperto. O dispositivo constitucional, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não se aplica aos estrangeiros residentes no país, mas apenas aos brasileiros natos ou naturalizados. Aí uma repetição para vocês verem, né? A mesma coisa. A 8 é falsa, né? Porque você... Tem 2 8? No meu, não. Ah, é verdade. Não tem problema, não. Na verdade, temos 11, né? Questões. Tranquilo, só para vocês verem como é repetido, como as questões são repetitivas, né?